Olá! Hoje no Diversidade você vai ver a programação cultural que está rolando no NUDOC. O NUDOC é um núcleo de documentação e estudos históricos, mantido pela FUNEC. Ele foi criado há mais de 15 anos e vem funcionando como espaço de memória e educação cultural. Agora, em 2022, o NUDOC firmou uma parceria com o produtor cultural Vinícius Faria, que nós já entrevistamos algumas vezes aqui no Diversidade. Desta vez, ele falou sobre os projetos que está trazendo para o NUDOC. O primeiro evento é uma exposição em homenagem aos 100 anos da Semana da Arte Moderna. O NUDOC começa essa nova fase, abrindo a exposição da Semana da Arte Moderna de 22. Em 1922, aconteceu, reuniu um grupo de artistas, intelectuais, pensadores, para uma ruptura, do que era feito no Brasil, E vindo de inspirações da vanguarda europeia, que já tinha esse propósito, eles criaram algo influenciado pela vanguarda europeia, mas com uma característica muito brasileira, com as cores, imagens, músicas indígenas, misturado com música erudita, que foi Villa-Lobos. E essa Semana da Arte Moderna ela teve um impacto muito influenciador no que a gente vive hoje. Então foi uma semana importante e abrimos essa exposição para falar um pouco da Semana da Arte Moderna de 22, para mostrar esse movimento artístico que aconteceu em São Paulo, que foi no centenário, no ano também do centenário da independência, Então a gente tem aqui a exposição dos 100 anos da Semana da Arte Moderna e no ano também do bicentenário da independência. Uma das grandes modernistas, uma das principais modernistas da Semana da Arte Moderna foi uma mulher, Anita Malfatti, que fez uma exposição em 1917, 5 anos antes da exposição da Semana da Arte Moderna. Ela foi muito criticada por uma pessoa muito influente, um jornalista muito influente, que era Monteiro Lobato, Então, as críticas foram muito pesadas com ela e depois uma crítica muito pesada com a Semana da Arte Moderna, Então, esses influenciadores causaram ajudaram também, na questão do impacto, eles fizeram um impacto negativo, mas teve uma repercussão grande. Então as pessoas também elas queriam saber o que estava acontecendo. E o papel da mulher, dentro da Semana da Arte Moderna, porque imagina, 1917, 1922, o primeiro voto da mulher foi em 1928. Então era um desafio muito grande, não só pelos modernistas homens, mas um avanço muito grande para as mulheres na arte, Então foi muito importante esse movimento, E foi muito importante essa participação, apesar das críticas existentes, porque o novo sempre causa uma estranheza. A gente preocupou em fazer da seguinte forma, um breve relato da Semana da Arte Moderna, os 5 modernistas, que são o Clube dos 5, os principais modernistas. A gente fez uma pequena biografia de cada um e passando do que foi a Semana da Arte Moderna e alguns quadros expostos, algumas imagens expostas, E depois a gente fez tem uma foto aqui muito interessante que ela aconteceu 2 anos depois, 1924, onde que se reuniram vários modernistas, não só os das semanas de 22, mas como os novos que estavam vindo, mostrando esse impacto que foi a Semana da Arte Moderna. Então a exposição ela tem essa trajetória, essa linha do tempo, mostrando desde o início, os principais modernistas, como eu já citei aí Anita Malfatti, mas também os irmãos Mário e Oswaldo de Andrade, que foram grandes
responsável por esse movimento. A gente vai deixar essa exposição, contando um pouco do que foi a Semana da Arte Moderna, vai ficar todo mês de março, né, até 31 de março, exposto aqui no NUDOC, né? O NUDOC é um espaço que sempre vai ser gratuito para a comunidade. O NUDOC, ele abre às 8 da manhã, né, até às 5 da tarde. Lembrando que escolas, instituições podem fazer o agendamento também, né? E esse agendamento a gente pode criar horários especiais, né? Exemplo, aqui abre 8, mas a escola começa a funcionar às 7, 7h30, a gente faz essas adaptações. Eventualmente, né, vai acontecer eventos na parte da noite, né? Como o Cineclube Gaviões e Passarinhos, que ele é quinzenal, exposições, outras exposições que pode estar ocorrendo também na parte noturna, lançamento de livros, musicais, teatros, palestras, sabatina, debate, isso tudo a gente vai trazer para o espaço. Para a comunidade em geral, né, e para as escolas também, né, e a gente queria fazer um convite aí para as escolas públicas, né, a gente acha muito importante esse ingresso das escolas públicas para esse espaço que seria um complemento de atividades culturais e educacionais para os alunos, né? Como já foi dito pelo Vinícius, a exposição fica em cartaz até o dia 31 de março. O NUDOC está localizado na Avenida Moacir de Matos, número 291, no centro de Caratinga. Depois do intervalo, a gente conversa com Abiatar Machado sobre o Cineclube Gaviões e Passarinhos, que também está funcionando no local. Fique ligado! Diversidade de volta, e hoje o tema é a retomada dos eventos no NUDOC, o Núcleo de Documentação e Estudos Históricos da FUNEC. Além da exposição sobre a Semana da Arte Moderna, o espaço também é sede do Cineclube Gaviões e Passarinhos, que começou as atividades neste mês. Quem conta pra gente como surgiu a iniciativa é o filósofo Abiatar Machado. Meu nome é Abiatar, né? Eu sou nascido em Caratinga, estudei fora há muito tempo, estudei em São João del Rei, na Federal de São João del Rei, fiz filosofia lá, fiz mestrado em filosofia na UFOP, depois escrevi uma tese de doutorado na FMG, e eu sempre tive mais ou menos ligado a essa área da cultura, né? Assim, uma ligação, não é uma ligação de produtor cultural, de agitador cultural, mas uma ligação de quem participa, de quem produz certas coisas, né? A história com o cinema é uma história que começa lá na universidade. Na universidade, a gente tinha um projeto, né? Quer dizer, uma amiga e uma professora criaram um projeto chamado Cinefilia, né? E eu participei como voluntário nesse projeto e depois, no outro ano, eu fui bolsista desse projeto. E o Cinefilia tinha uma estrutura que era da seguinte maneira: era tentar criar essa relação entre filme, cinema e temas da filosofia, né? Então, a partir desse projeto, quer dizer, eu já tinha tido um contato na adolescência aqui em Caratinga, por exemplo, através do Carlão, né, através do Cabreira, né, que é através do conhecimento fotográfico dele, dessa coisa de começar a aprender o que é a imagem, entendeu? De começar a aprender como é que a imagem funciona. E isso foi com o decorrer do tempo, e essa experiência no cinema em São João del Rei nessa época me fez ver uma quantidade enorme de filmes e me envolver com filmes que me tocaram profundamente, exatamente porque eu sempre pensava assim, qual que é a proximidade entre determinada forma de fazer filme e aquilo que eu gosto de fazer, que é tentar escrever um poema, qual que é a proximidade disso? E nesse inteirinho eu descobri na época, né, através de pesquisa, que existia uma diferenciação dentro do campo da pesquisa, né, da questão do estudo do cinema, né, enquanto prática, enquanto teoria, uma diferença entre que algumas pessoas alguns autores chamavam de um cinema de poesia e um cinema de prosa, né? É uma distinção bastante didática, mas uma distinção que tem sentido a partir do que você pega alguns cineastas, por exemplo. O Buñuel, por exemplo, escreve lá, né, na década de 40, ele escreve um texto, faz uma conferência em Paris, que chama Cinema e Instrumento de Poesia. É um texto pequeno, nesse texto ele defende a ideia de que, olha, o que eu pretendo fazer com o cinema é o que eu chamo de cinema de poesia. É um cinema que vai estar preocupado em colocar a imagem, né, e a experiência do cineasta
no coração da experiência. Quer dizer, no coração, quer dizer, usando uma palavra ligada, no coração do ser, no coração da realidade, no coração da coisa onde a coisa acontece. E nesse interim eu conheci o Pasolini. O Pasolini, ele também faz ele é cineasta, mas antes de tudo ele é poeta, né? Ele começa a vida intelectual dele escrevendo poesia. Ele escreve vários romances e, em determinado momento da carreira dele, ele faz uns roteiros para o Fellini e ele entra nesse campo de começar a fazer filme. E ele também traz essa discussão, quer dizer, o que seria um cinema de prosa? Quer dizer, um cinema, por exemplo, que teria essa preocupação que também é interessante, uma preocupação de contar uma história com começo, meio e fim, e com uma outra relação com o espectador, e um cinema que, de repente, ele vai trazer para o espectador uma experiência mais desconcertante. Quer dizer, por exemplo, em determinados filmes, por exemplo, você tem aquela impressão de que onde que essa história está, né? E a própria textura da imagem, né? Que é uma coisa que a gente tem conversado muito. Esse grupo, por exemplo, que tá com esse projeto do Gaviões e Passarinhos, né? Esse grupo a gente tem conversado muito sobre a questão do que é a imagem, né? E do que é o cinema. É uma curiosidade de amigos e a partir disso a gente fez a parceria, né? Essa parceria com o Nudoc de usar o espaço para passar esses filmes. E o Gaviões e Passarinhos, na verdade, ele é o título, né? Cineclube Gaviões e Passarinhos, ele é uma homenagem diretamente ao Pasolini. Porque o Pasolini fez um filme, se eu não me engano ele é de 65, 64, não vou lembrar a data com firmeza, mas esse filme, quer dizer, esse filme chama o Cellini, italiano, aí ele que poderia ter várias traduções, mas na verdade seria a ideia de que existem pássaros grandes e pássaros pequenos, né? E o filme é um poema. Né? A gente vai ter chance de passar esse filme aqui no Nudoc, e o filme é um poema, porque uma das coisas que esse filme marcou profundamente foi o seguinte: se você pegar cada cena do filme, você vai conseguir pensar cada cena do filme, cada momento, como se fosse um verso. Quer dizer, o G.I. Campos, quando ele vai falar de poesia, ele fala assim, olha, qual que é o verso, o bom verso? O bom verso é aquele que, se retirado do contexto do resto do poema, ele teria uma vida nele mesmo, ele conseguiria se manter. Quer dizer, e o filme é muito bem montado nesse sentido, de que as coisas que são desconcertantes, até certo ponto desconcertantes, elas se relacionam de tal maneira e direcionam a experiência do espectador para lugares que se ele estiver aberto, né, porque tem essa questão da educação estética também, se ele estiver aberto, ele vai perceber e ter vivências de coisas que vão mexer com essa estrutura da percepção, né? Qual o cineasta que mais te desconcertou nesse percurso de ver filme? Aí eu penso no Pasolini, e esse filme, Gaviões e Passarinhos, é um filme para mim muito especial. Quer dizer, quando a gente tiver a chance de exibir esse filme aqui no Nudoc, né, que está na programação do Cineclube, de entender por que o Cineclube chama Gaviões e Passarinhos, né, e qual que seria a nossa metodologia de trabalho dentro do Cineclube, né, qual que é a proposta, que é uma proposta aberta, uma proposta que vai estar em discussão com a comunidade que vem participar do Cineclube, mas tem uma proposta que a gente tem conversado. Quer dizer, uma possibilidade também de divulgar o espaço no Nudoc como um espaço que é um espaço que é possível utilizar o espaço, ter uma parceria, né, para construir certas coisas na cidade, que eu acredito que vai enriquecer e também vai divulgar, porque em Caratinga acontece certas coisas, acontece certas, né, criações, né, tem gente que mexe com cinema, essas coisas, entendeu? A gente vai seguir essa programação sempre de 15 dias na terça-feira, e na terça-feira às 19 horas, e sempre intercalando, quer dizer, como é centenário do Pasolini, vai intercalando um filme do Pasolini com um filme de outro cineasta, né, de outro realizador, e um filme, pode ser um filme contemporâneo, ou um filme também de outra tendência dentro da história do cinema, que possa trazer para o contexto de discussões, por exemplo, filmes da Nouvelle Vague, quer dizer, filmes do neorrealismo italiano, que é anterior ao Pasolini, filmes brasileiros, de grandes cineastas brasileiros, como Glauber Rocha, né? Então a gente vai fazer esse movimento nesse interim. E também algumas sessões temáticas, né? Por exemplo, na Semana Santa, quer dizer, a gente gostaria de exibir um filme que é um filme do Pasolini que chama O Evangelho segundo São Mateus. Na verdade é um filme que ele fez sobre o Evangelho, é um filme que na época, o Pasolini era um cara muito polêmico, e ele fez filmes que causaram muita polêmica em termos de política e tal, e por exemplo, fez esse filme O Evangelho de São Mateus, que foi um filme que causou um impacto, inclusive, no Vaticano na época, assim, por causa da construção que ele faz em cima do Evangelho, que é muito bonita mesmo. Talvez seja o melhor filme sobre essa temática já produzido na história do cinema. Entende? Com o crescimento e com as pessoas vindo, o que vai acontecer? Nós queremos discutir isso com as pessoas também, porque isso é muito interessante, porque um cineclube, né, por exemplo, é importante que as pessoas que estão vindo o filme façam assim, a gente gostaria de que tal filme
pudesse ser exibido, né? Que tal cineasta tivesse em algum momento. E isso é muito importante. Então, quer dizer, a proposta, a estrutura da proposta enquanto temática e o que vai ser exibido está totalmente aberta, né? O Cineclube Gaviões e Passarinhos tem sessões a cada 15 dias, sempre na terça-feira, às 7 da noite. É possível acompanhar a programação pelo Instagram, @nodoccaratinga. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem!